Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Sejam bem-vindas. Boa noite. Vamos lá. Nossa última live de aquecimento, hoje com demonstração prática. Feliz de ter vocês aqui. Vamos entrando. Quem puder dar um feedback aí do som. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nossa sétima live de aquecimento, é a nossa última live, gente. E a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos fechar com protocolo, vamos trabalhar o laser para cuidar da saúde intestinal, cuidar da saúde emocional, mental. E bora, que a semana tá chegando. Tá ótimo o som. Obrigada, Gabi. Então vamos começar. Gente, estamos finalizando a segunda semana. Foram 2 semanas que a gente fez muitas lives, muito conteúdo para vocês. Quem está no grupo Plantão de Dúvidas, que está inscrito no evento, também muito conteúdo para vocês ali dentro. E hoje a gente fecha na sexta-feira, né, das semanas de aquecimento, a gente sempre faz o quê? Live demonstrativa, né? E já estou aqui com a modelo, eu estou aqui com a minha equipe, meu suporte, para mostrar para vocês, né, para contribuir aí cada vez mais. E aí, quem está dentro do grupo do plantão de dúvidas e que está aqui comigo, está no Instagram, está me acompanhando, sabe que eu fiz uma playlist com link onde você encontra todas as lives e a de hoje vai fazer parte dessa playlist. Então você aproveita o final de semana que está chegando para maratonar. É como se fosse o Netflix. Ali você escolhe a live que você não assistiu, você escolhe a live que você quer revisar, quer revisitar, né? Então você aproveita para colocar as lives em dia, porque na segunda-feira o nosso evento começa, tá? E lembrando, o evento é gratuito, tá? E aí quem está aqui comigo ao vivo na live e ainda não se inscreveu no evento, é só comentar quero aqui nos comentários da live. Tem que estar ao vivo, tá? Aí você comenta quero, do jeito que está aqui fixado. E que se você está assistindo essa live gravada, não tem problema. Você vai lá no link da minha bio, se você estiver no Instagram, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai na descrição do vídeo que tem o link para você se inscrever. E aproveita e entra no grupo de WhatsApp. Por quê? Você não precisa se preocupar na semana que vem, no nosso evento, você não precisa se preocupar, porque o link das aulas vão ser mandados por lá. Você vai conseguir assistir, você vai ter todo o suporte, né? Todos os avisos oficiais estão tudo lá. E você ainda vai poder tirar suas dúvidas do evento lá no plantão de dúvidas, tá bom? Então aproveita. E vamos. Deixa eu ver se eu passei todos os recados. Vamos. Aproveita, gente, porque nesse plantão de dúvidas fica um banco de perguntas e respostas bem bacana, tá? Então, ali tem muito conteúdo para vocês. Eu poderia responder de forma muito rápida, mas eu gosto de passar o conteúdo para vocês ali. Então, vocês veem, né, o tamanho das respostas, os detalhes, porque é isso, né? É isso que eu estou entregando para vocês e eu vou entregar muito mais no nosso evento, né, na Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Bora então. O tema, gente, da live, a proposta, né, é trazer um protocolo, pontos de laser acupuntura, as formas que você pode aplicar ELIB, ponto auricular, tudo para a gente alinhar esse eixo cérebro-intestino que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Durante a live de aquecimento, a gente fez uma demonstração para auxiliar pontos emocionais. Só que a gente tem que também considerar que muita questão emocional, né, muitas questões, a raiz de muitas queixas nossas, dos nossos pacientes, a raiz está no intestino. O intestino é o começo e o final, a cura, né, de muitos desequilíbrios. Então, a gente olhar de uma maneira mais integrativa,
a gente consegue ir na raiz, ter resultados mais efetivos, resultados que se sustentem, porque é isso que a gente quer. E aí a gente combina com uma tecnologia que trabalha esse território biológico, que trabalha o sangue, que trabalha essa inflamação. Isso tudo é para contribuir, né? Para você ir na raiz do problema. Eu já cansei de falar aqui. Gente, olha que coisa interessante. Você faz ILIB para uma coisa e o paciente vem e traz outros relatos e relata o tanto de relato de saúde intestinal que eu recebo fazendo ILIB, né? Por quê? Por conta da questão inflamatória, né? É muito impactante, né? O intestino inflamado, ele vai impactar no cérebro, ele vai impactar nas emoções, ele vai impactar no mental desequilibrado. Então, quando você alia com uma tecnologia, alia com uma ferramenta que vai olhar de forma sistêmica, vai modular a inflamação, isso vai ter impacto também no intestino e, consequentemente, né, esse eixo aqui, essa ligação cérebro-intestino vai se regular também, né? Então, essa é a proposta, a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou aprofundar mais esse tema no nosso evento. Lá eu vou começar a trazer essa visão do laser com a saúde do intestino e a saúde integrativa. Ali é o começo de você, se você ainda nunca pensou por esse viés, começar a abrir a sua mente para essa forma de você trabalhar com laser, né? E aí, no evento eu vou trazer mais informações, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, né? E eu comecei pela medicina chinesa, pelo laser, e a saúde do intestino sempre estava ali junto, a saúde integrativa estava junto. E eu comecei a perceber que eu não conseguia separar, né? Então, por isso que eu trago esse viés para a forma, pelo meu método de trabalho. E é isso que a gente vai começar a abordar. E a gente começa isso hoje aqui, tá? Então, vamos lá. Existe, não sei se vocês já ouviram falar, tem muita gente que já e tem muita gente que pode ser a primeira vez, do eixo cérebro-intestino, né? Existem vários eixos e a gente tem um eixo, né, uma ligação, uma via de comunicação cérebro-intestino. E muita gente também já escutou uma expressão assim: o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Pode ser que você nunca tenha escutado, você pode ser a primeira vez aqui comigo, mas o que é isso? O intestino, ele tem, gente, antigamente, o intestino era visto como um órgão excretor, um órgão que só servia para eliminar a sujeira do corpo. Então, a própria medicina colocava o intestino no patamar assim, é um órgão, né? Teve um médico que ele sugeriu a retirada do cólon, porque para que o cólon, né? A gente nem precisa do cólon, a gente pode fazer essa cirurgia para eliminar, né? E hoje, né, e é extremamente recente para a medicina a importância desse intestino, tá? A partir de 2007, com o projeto Genoma Humano, a gente começou a mapear a microbiota intestinal e, a partir daí, entender a real importância do intestino. E aí, gente, o que acontece? Esse eixo cérebro, essa comunicação cérebro-intestino. O intestino, ele é visto como o segundo cérebro porque ele é o segundo lugar no corpo com mais neurônios. Ele perde para o sistema nervoso central, ele perde para o cérebro, né? Mas o nosso intestino, ele tem um sistema nervoso próprio dele. Tamanha, né, a importância neuronal que existe ali dentro, tá? Então, ele atua e ele se comunica, né? Esse sistema nervoso, ele leva informação para o cérebro e ele puxa informação do cérebro, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, aquele paciente, o paciente, ou aquele parente, né? Não precisa ser paciente, ele está enfesado, tá constipado, começa a ficar mal-humorado e a gente, né? A pessoa está enfesada, porque tem total relação, né? Um intestino que não trabalha bem, um intestino que está desregulado nas suas funções, vai afetar emocional e mental, tá? Então, a gente tem esse sistema nervoso próprio do intestino, sistema nervoso entérico.
A gente tem o sistema, a maior parte, gente, 70% do nosso sistema imunológico está ali. 70% das células imunológicas estão no intestino, né? A gente fala que o ILIB ele faz uma imunorregulação, né, do nosso sistema imunológico. Imagina se não vai afetar a saúde intestinal. É claro que vai afetar positivamente a saúde intestinal, né? A gente precisa ter uma barreira intestinal permeável, né? Ela tem que deixar passar o que tem que passar e segurar aquilo que não é para passar, não é para cair na corrente sanguínea. Se essa barreira ela começa a vazar conteúdo dela, ela perde a integralidade dela, ela fica hiperpermeável, vai levar muita sujeira do intestino para a corrente sanguínea. O nosso território biológico ele vai começar a ficar extremamente desequilibrado. O nosso sangue vai ficar extremamente desequilibrado, com toxinas, com micro-organismos que não deveriam estar lá, que deveriam estar dentro do intestino, com um pH adequado, com uma mucosa adequada, com uma proteção adequada, né? Tem bactérias que têm que viver e servem muito para a gente, mas dentro do intestino. A partir do momento que essas bactérias começam a passear e começam a ir para outros locais do nosso corpo, começa a trazer desequilíbrios. E quando essa microbiota começa a afetar o nosso cérebro, começa a trazer desequilíbrio. A microbiota, gente, ela antigamente a gente chamava de flora intestinal, hoje a gente chama de microbiota intestinal. Essa microbiota, ela produz neurotransmissores, tá? Imagina, ela produz neurotransmissores e isso vai afetar nossa corrente sanguínea, nossos hormônios e vai afetar o nosso cérebro. Se a gente está com um organismo em estado de eubiose, o que é isso? Seria um equilíbrio, né? Uma harmonia, melhor dizendo. Equilíbrio é 50-50%, né? Eubiose é uma harmonia da microbiota, porque é muito mais gram-positivas do que gram-negativas. Quando o nosso organismo está em estado de eubiose, é esse o estado saudável que a gente quer do nosso corpo. Os neurotransmissores, a informação que essa microbiota vai passar é uma informação bacana. Agora, quando o nosso corpo ele está em estado de disbiose, que não existe essa harmonia entre a qualidade ou a quantidade de microbiota, isso desregula demais o nosso organismo. E então, se a gente fica com mais bactérias gram-negativas que produzem toxinas dentro da gente, imagina a qualidade de informação que essas bactérias passam para o nosso cérebro, né? Informação ruim, né? Então, informação que vai agitar o nosso cérebro, que vai deprimir o nosso cérebro, que vai deixar a gente em condições de um mental e um emocional desequilibrado, né? Fora isso, o que a gente tem aí também, além dos neurotransmissores, da microbiota, além do nosso sistema imunológico, o que a gente tem? A gente tem o nervo vago. O nervo vago é um nervo que liga o cérebro a diversos órgãos diretamente. E a gente tem esse nervo, ele liga o intestino diretamente ao cérebro. Então é como se fosse uma via expressa, né? A gente tem uma via expressa que passa informação do intestino para o nosso cérebro. E aí, o que acontece? O cérebro ele também tem uma barreira hematoencefálica que faz a proteção do cérebro. Então, alguns neurotransmissores nem conseguem chegar no cérebro, alguns neurotransmissores que iriam ali, talvez desequilibrar, nem conseguiriam chegar ao cérebro em razão, essa informação da microbiota negativa nem chegaria porque a gente também tem uma barreira. Digamos que essa barreira seja seladinha também, protegendo. Mas a gente tem um nervo. E tem estudos que estão começando a demonstrar que essa comunicação acontece pelo nervo vago, né? Então, a gente tem uma via expressa de comunicação. Então, que isso tudo a gente precisa cuidar da saúde intestinal, né? Quando a gente tem um corpo inflamado, um intestino inflamado, vai produzir citocinas inflamatórias, né? Que são sinalizadores inflamatórios para o corpo. E aí, essas citocinas, elas vão dar um alerta para o cérebro. E o cérebro vai liberar mais cortisol. Então, ele vai deixar o corpo mais estressado.
mais cortisol, o cortisol ele ajuda a piorar a barreira intestinal. Um cortisol elevado, ele ajuda leva, né, ao intestino a abrir, né, a deixar a hiperpermeabilidade intestinal. Ou seja, é uma coisa que leva a outra. Então, gente, a gente precisa sim olhar para a saúde do intestino, né, a saúde intestinal do nosso paciente. Muitas vezes é um cuidado que você tem que ter como um terapeuta integrativo, um profissional que está querendo olhar um olhar mais integrativo, mas você vai conseguir acessar algumas áreas, porque senão você acaba entrando em outras. Por exemplo, eu consigo fazer indicação terapêutica de alimentos que não são inflamatórios. Eu consigo fazer orientações alimentares dentro do mundo da medicina chinesa que vão favorecer a saúde do intestino. Eu consigo passar tinturas, fitoterapia dentro do meu mundo da medicina chinesa que vai favorecer a saúde do intestino. Eu consigo vir com laser, eu consigo vir com pontos de acupuntura que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Eu consigo vir com o ILIB, que eu já falei para vocês que o tanto de resultado positivo que tem na resposta do intestino. Mas tem horas que não que você vai ter que também ter uma mente multiprofissional para indicar colegas e parceiros. Então, várias vezes eu direciono meu paciente, agora você que vai para o nutricionista para complementar aqui meu tratamento. Tem horas que você tem que ir no médico, mas eu indico um médico integrativo, né? Então, e a gente estudando, né, cada vez mais, a gente percebe a própria medicina integrativa percebe que uma disbiose intestinal não é tratada com remédio, não é tratada com antibiótico, é tratada com alimentação e hábitos de vida. E isso daqui a gente pode entrar nessa seara juntos. Claro, se o seu paciente precisar de aporte, quanto de caloria, preciso realmente de uma dieta, aí você direciona para o nutricionista se você não for nutricionista, né? Mas a indicação de alimentos, eu indico alimentos, comida de verdade. Você pode indicar comida de verdade. Você pode contraindicar alimentos ultraprocessados, né? Você pode contraindicar o consumo de açúcar. Isso você pode fazer, né? Entendendo toda a importância no tratamento intestinal, né? Então, isso daqui, gente, na semana da laser acupuntura integrativa, a gente vai aprofundar isso daí, porque é só o começo para você entender realmente como é que você trabalha o seu laser de forma integrativa. Porque o nome desse evento não é à toa, é laser acupuntura integrativa e laser terapia integrativa, porque você vai ter acesso, por exemplo, aqui, como eu vou mostrar pontos de laser acupuntura, olhar o ILIB, ok, mas começar também a abrir a sua mente para o cuidado intestinal, para a importância de uma microbiota, a importância de se trabalhar a inflamação, né? Hoje teve uma pergunta muito interessante no plantão de dúvidas, foi agora até que eu respondi, tem pouco tempo, falando assim, tem pacientes que vêm até mim, eu trabalho com a estética, e aí 30, 40 dias depois volta, e aí quando o paciente volta eu faço ILIB. Mas será que tem resultado? Claro, o ILIB sempre vai ter resultado, porque é a luz, é aquela energia que está dando, né? Você deu um pouquinho de energia, o corpo vai aproveitar aquela energia. Mas é claro que se você pensa como um objetivo terapêutico, eu preciso realmente, o paciente está me procurando para fazer um ajuste, uma melhora na qualidade intestinal, uma melhora em tal situação, você tem que entender realmente, fazer uma boa avaliação e criar uma estratégia de tratamento com uma frequência maior para ter realmente uma possibilidade do corpo se ajustar, né? Quando é agudo, uma queixa aguda, não tem jeito. Eu sou muito sincera, quando chega um paciente num estado agudo, eu falo, a gente precisa de sessão mais frequente, sim, porque senão você vai perder dinheiro, a gente vai perder tempo, dinheiro, resultado. Vamos usar o melhor do laser, vamos entender o melhor da luz da fotobiomodulação. E muitas vezes é a frequência que vai dar essa diferença, tá? Então, gente, conversando aí um pouquinho sobre esse eixo cérebro-intestino,
Vou trazer aqui alguns pontos para vocês. Inclusive, tem ponto que a gente já usou. Vocês vão ver, gente, uma coisa também bem interessante de falar, que muitas vezes o paciente, ele espera um tratamento extraordinário, querendo respostas, indicações extraordinárias, quando o segredo está no ordinário, só que feito com consistência, com frequência, feito de forma todo dia ali, fazendo realmente, né? Isso sim é que vai fazer a diferença. E às vezes o próprio acupunturista, o próprio terapeuta, quando falar de pontos, gente, a gente tem mais de 300 pontos de acupuntura. E a gente vai ter pontos que a gente utiliza mais. E existe sim ali um raciocínio para você trabalhar a questão dos intestinos, e você nunca trabalha só o intestino, você trabalha o sistema, circulação de energia. Mas vocês vão ver que não são pontos extraordinários, aqueles pontos, só ponto extra da medicina chinesa, só um ponto ali, é um segredo de ponto. Não, a gente vai ver que são pontos que é o que a gente usa ali no dia a dia, né? Por quê? Porque é integrativo. Além da acupuntura, da laser acupuntura, além da laser terapia, do ILIB, existe uma necessidade de ampliar, abrir a mente do seu paciente, para ele cuidar do estilo de vida dele, né? E a gente vai falar sobre estilo de vida, porque é um pilar importante da saúde integrativa, tá? A gente fala disso na semana da laser acupuntura integrativa, porque não existe processo de cura de um paciente se ele não estiver disposto a mudar o estilo de vida dele, porque 70% ali é epigenética, né? É estilo de vida. Se é o estilo de vida que está causando o desequilíbrio, se você não se voltar junto com o paciente para o estilo de vida dele, vocês vão ficar enxugando gelo, todo mundo, né? O paciente, a gente fica frustrado, né? Não é essa a intenção. Então, isso daí tudo, gente, vai ser... Eu tô dando aqui uma palhinha para vocês, um gostinho do que vai ser a semana da laser acupuntura integrativa, tá bom? Então, bora lá, escreve aqui, quero, vem participar, se inscreva no evento, o evento é gratuito. Se você está ao vivo comigo, escreve quero. Se você está assistindo gravado, vai no link da minha bio. Se você está assistindo no YouTube, vai na descrição, porque esse daqui é só a palhinha para o que a gente vai aprofundar, começar a aprofundar, né? Começar a mostrar os primeiros passos na semana que vem, tá bom? Então, bora lá. Vou me preparar aqui. Vamos me preparar para começar a mostrar os pontos, falar um pouquinho do ILIB. Então, bora lá. Deixa eu só me preparar aqui. Levantar. Eu inverto? Como é que eu faço? Você tem que inverter. Eu vou inverter. Pera, calma. Peraí que eu vou inverter. Invertido. Tá? Tá? Certo. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui, me organizar. Como é que tá minha paciente? Tá tudo certo? Tá? Tudo certo. Então, vamos lá. Óculos, preparar, né? Laser, colinha, para não esquecer nenhum detalhe. Vamos para cá. Eu vou vir para cá. Gente, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o ponto VC12, né? É o ponto MU, o ponto de alarme do estômago. Ele é um ponto, gente, o que acontece? O estômago, ele além de digerir, junto, né, fazer a transformação junto com o baço dos alimentos, ele também tem que estar num bom funcionamento para fazer digestão das emoções e do mental. Isso é muito importante. O elemento terra, né? Baço e estômago. E o VC12, ele é um ponto que vai trabalhar e vai fortalecer a energia do baço e do estômago. Então, ele vai trabalhar a digestão tanto dos alimentos quanto das emoções. E é uma coisa interessante, para a gente ter um intestino de qualidade, começa lá do início, da escolha dos alimentos que esse paciente vai consumir, a mastigação e a digestão. Às vezes a gente tem que dar até um passo para trás
e olhar para a saúde do estômago, do baço, do estômago, para ver como que tá o intestino, tá bom? Então, olha só, o ponto VC12, ele fica a 4 Tsum, tá? Do meio aqui do umbigo, a linha mediana, então aqui é bem retinho, e da metade do umbigo. Lembrando, 4 Tsum, como é que é a medida? Bom, na medicina chinesa, do paciente, a gente pega esses 4 dedos, isso daqui equivale a 3 Tsum. Então, eu venho aqui, 3 Tsum. Só que eu vou acrescentar mais um Tsum. Então, é como se fosse uma mão aqui minha, tá? E aí, só que claro, foi o que eu falei já na outra live demonstrativa. Você, aqui ó, eu consigo mostrar, bem aqui. Aqui, quando o acupunturista chega com o paciente, a primeira coisa é ele medir a mão dele com a do paciente, né? Olha só, é a mesma medida, tá vendo? Se a paciente tivesse os dedos mais gordinhos e fosse assim, mais larguinho, digamos que fosse assim, e eu viesse aqui, tá vendo que sobra um dedo da paciente? Eu teria que vir com mais, eu teria que abrir os meus dedos ou contar mais um dedo. Mas aqui no caso, ó, a gente tem a mesma medida, tá vendo? Então, pronto, eu já fiz isso daqui, o acupunturista faz logo que ele começa, né, a sessão. Então, vamos lá, vou ligar meu laser. Esse pontinho aqui, vamos fazer, ó, ligando o laser, esse é o modelo ACP. Lembrando, quem tem o EC também vai funcionar. Quem trabalha com MMO vai funcionar. Ibramed também, tá? É isso. Isso daqui você precisa do comprimento vermelho e infra. Tá no Nogier, eu não quero trabalhar com a frequência pulsada. Ele tem a opção do Heiniger, Manfred Heiniger, também não vou trabalhar com essa frequência pulsada. Eu vou trabalhar com a frequência contínua, tá? Contínua, eu vou engatilhar aqui atrás. Engatilhou, ele estava no vermelho, eu vou passar para o infravermelho segurando aqui e só vou soltar quando mudar, mudou, tá bom? Tá aqui 5 minutos, não quero, eu venho pro joules. Aqui eu vou harmonizar 4 joules no infravermelho, tá bom? Então eu venho aqui e trabalho a harmonização desse ponto. Entrego de forma perpendicular, sem direcionar. E aqui eu quero a favor, contrário do meridiano. Não, eu venho aqui mais perpendicular possível e entrego. Então vai ser um ponto muito bom para harmonizar o estômago e a mente do nosso paciente. Bom, aqui, gente, é uma live demonstrativa, então eu não vou entregar todos os joules, tá? Porque aqui são 40 segundos de entrega. Digamos que tenha terminado, acabou. Ele é um ponto que ele é central, ele não é bilateral, então acabou, eu entreguei esse ponto aqui. Outro ponto interessante, a gente vai trabalhar o ponto IG4 novamente, porque é um ponto que a gente trabalhou para dor de cabeça e hoje a gente vai... É um ponto que tem muitas funções dentro da medicina chinesa. Então aqui a ideia é trabalhar a circulação da energia. Ele é um ponto que ele harmoniza a subida e a descida, essa circulação da energia que é tão importante para a gente ter numa questão emocional, questão mental, você tem que estar com a energia circulando bem. Então, olha só, relembrando, ele fica aqui, ó, quando você fecha aqui o dedo indicador e o polegar do seu paciente, forma um montinho aqui, tá? Nesse lado radial, ele fica no meio do segundo metatarso aqui, metacarpo, desculpa. Aqui você vem e pode dar uma apertadinha. Aí o paciente, aqui é mais dolorido e tudo. Então você vem aqui e vem fazer a entrega, tá? Aqui eu vou fazer também 40 segundos, que são 4 joules no infravermelho. Então ele fica ali no lado radial, tá? No meio do segundo metacarpo. E aqui você entrega. Aqui, gente, eu entrego de um lado, digamos que eu já tenho entregado tudo. Aí eu entreguei tudo. Depois eu vou lá para o outro lado e entrego também bilateral, tá bom? Então aqui você faz bilateral IG4, você fez VC12, você faz IG4, mais 2 pontinhos bem interessantes para a gente trabalhar tanto a saúde intestinal quanto a saúde mental, o nosso Shen do paciente.
Aqui, gente, a gente vai também utilizar o pulso, aqui, a linha do punho do nosso paciente, tá? Aqui a gente tem essa marcação aqui, a gente vai fazer o ponto C7 na linha do punho, do lado radial do tendão. A gente tem um tendão aqui do músculo flexor unadocarpo, tá? E aí a gente vai usar o lado radial. O tendão tá aqui, o lado radial é pra cá, ó, pra cá. Então ele fica aqui assim, tá? Não é do lado aqui de fora, não, é aqui. Então, olha só. Você vem aqui, vem com laser, tudo no infravermelho também, né? Vamos fazer a harmonização desse ponto, 4 joules infravermelho, e você entrega. Digamos que você já tenha entregue, terminado de entregar tudo aqui, você vai lá para o outro lado, no mesmo ponto, né? Só que aqui, ó, no C7, e vai fazer a entrega também. Então, você entrega bilateral, tá bom? Vamos lá. Outro ponto. C7, ele vai ser muito bom para acalmar o mental do seu paciente, tá? O Shen, né? Tanto mental quanto emocional. Aqui, gente, a gente tem um ponto que é o pericárdio 6. Ó, você usa como referência também a linha do punho. Ele fica 2 Tsum. O que são 2 Tsum? Aqui são 3 dedinhos, tá? 3 dedinhos, como eu falei, é do paciente, mas eu mostrei para vocês que os meus dedos coincidem com o do paciente. Então, você vem aqui, 3, vou só apontar, ainda não vou colocar, ó. 2 Tsum, né, que são 3 dedos. Ele fica bem no meio dos tendões, tá? Na face anterior do braço, do antebraço, bem no meio dos tendões. Então, olha só. Vamos também aqui. 4 joules no infravermelho. O acupunturista que tem expertise de tonificação e dispersão, ele pode fazer direto esse estímulo. Eu estou sugerindo 4 joules porque isso é um protocolo e se você for só complementar o seu tratamento, e aí o 4 joules, a harmonização, é uma quantidade que já vai ser reguladora do ponto, tá bom? Fica melhor assim, do que você ter que fazer o raciocínio de dispersão e tonificação. A não ser que você seja acupunturista, né? Que aí você vai saber. Então, aqui é o pericárdio 6, tá bom? Deixa eu ver se foram todos esses pontos. Ele vai trabalhar, gente, o eixo emocional e visceral, tá? E ele tem uma atuação muito forte também com a saúde do fígado, tá? Então, são pontos bem interessantes. Temos pontos específicos aqui, a gente trabalhou ponto do intestino grosso 4, o VC12, o C7, o pericárdio 6. Isso daí a gente consegue trabalhar, além de outros, aí você consegue trabalhar pontos, o E25 também é muito bom, tá? O VC12 é um ponto que já trabalha a saúde dos intestinos, além da saúde do estômago e do baço. O E25 também é um ponto bem interessante, ele fica 2 Tsum aqui, ó, na linha do umbigo. Então, esses 2 Tsum bilateral, ó, aqui, bilateral, você também trabalha bem a saúde dos intestinos. Lembrando, a laser acupuntura, já me perguntaram isso, a laser acupuntura vai resolver o problema intestinal? Só a laser acupuntura? Não, não é. Não é só trabalhando energético. Imagina o paciente com toda a carga física de uma alimentação inadequada, de um estilo de vida ruim, hábitos ruins, dormindo mal, não fazendo atividade física, comendo só ultraprocessado, industrializado. Você acha que só os pontos de acupuntura conseguem trabalhar tudo isso? Não. Mas já é o começo, né, de você começar a regular, mas precisa do estilo de vida. Outra questão que eu trouxe para vocês, o ILIB. O ILIB, gente, ó, retorno de vários pacientes, eu já tive retorno de vários pacientes. Paciente com síndrome do intestino irritável. Gente, a gente foi trabalhar uma recuperação, uma fratura no pé. Como eu falei, a frequência do ILIB é importante. A frequência do laser é importante. Eu sabia que o ILIB tinha que ser diariamente. A gente fez 2 pacotes. A gente fez 10 sessões e depois mais 10 sessões. A primeira parte do pacote foram 10 sessões,
umas 6 a 7 com o ILIB diariamente, tá? E aí, a partir da 7ª, a gente começou a espaçar, mas assim, dia sim, dia não. E o outro pacote, aí a gente espaçou mais. E aí, a gente teve resultado muito bom para recuperação óssea, só que o que mais surpreendeu ali é que é uma paciente que tem síndrome do intestino irritável, inclusive passar tintura para ela, fitoterapia, é difícil, porque o intestino dela reclama demais. Então, a gente tenta passar uma nutrição através das ervas das plantas e o intestino não deixa. E aí a gente nem estava focando no intestino, a gente estava focando no pé. E aí veio esse feedback da quantidade de vezes de evacuação terem diminuído, né? Eram 4, 5 vezes e começou a ficar 3 vezes, 2 vezes. Alimentos que não podiam de jeito nenhum consumir, passou a consumir e não ter os efeitos. Mas, claro, teve essa necessidade do ILIB frequente para ter essa resposta rápida, essa resposta realmente que é aquela resposta que todo mundo quer. Por isso, quando eu respondi hoje o plantão de dúvidas, eu entendo o que a profissional passa, porque vão ter pacientes meus também que não vão poder, pela logística, pelo financeiro, estar ali todo dia, mas você vai, toda a sessão que você for encontrar esse paciente, você vai dar o seu melhor e vai entregar o seu ILIB ali, tá? Alguns pacientes vão ter, quando você começa a mudar também a sua mentalidade de montar tratamento e ter a segurança para dar os argumentos para o paciente com segurança de que, se você vir comigo, se você confiar em mim, se você fizer isso daqui, você vai ver esses resultados, e você indica que, as sessões inicialmente vão ser juntas, mas depois você consegue espaçar. A ideia é que eu não estou querendo ficar aqui fazendo vários pacotes, não, eu quero ter resultado com você. O paciente vai confiar, vai começar a confiar e ver os resultados do laser, e aí vem começa a fluir esses resultados efetivos que a gente tanto quer. Tá bom? Então, olha só, o ILIB. ILIB você pode fazer na radial, né? Você pode fazer na carótida, pode fazer sublingual. Claro, aqui a gente está falando de intestino, eixo cérebro-intestino. Eu não vejo necessidade de você escolher artérias para os membros inferiores. Para esse tipo de tratamento, o que eu acho mais interessante? Radial, tá? O que eu acho interessante? Carótida é bem interessante, porque a gente está levando o sangue direto do coração para o cérebro. Então, o ILIB, ele trabalha a diminuição da inflamação intestinal, regula o nervo vago, gente, tá? Através aqui das carótidas, você regula o nervo vago, reduz a ansiedade, estresse, trabalha a imunorregulação do paciente. Então, depressão, ansiedade, compulsão, síndrome do intestino irritável, tudo isso é regulado, tá? Então, o nervo vago, como eu expliquei para vocês, é muito importante nessa relação. E aí, a gente consegue trabalhar esse equilíbrio. Então, a gente tem outra possibilidade também, a gente tem a carótida, a gente tem a sublingual, né? O próprio nariz, ele consegue levar para o cérebro, tá? Então, a gente tem também. Tanto é que o intranasal, ele é indicado para pacientes que tiveram também acidente vascular cerebral, né? Então, consegue também trabalhar, tá bom? Tem mais aqui uma outra sugestão de tratamento. Eu vou colocar aqui. Gente, esse daqui, filma bem pertinho. Esse daqui seria o ponto nervo vago. Tá conseguindo enxergar? Esse nervo vago, ele fica na concha inferior, abaixo da raiz da Hélix. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar aqui. Peraí. Olha só, é que eu tenho que olhar junto. Chega bem pertinho. A gente está aqui falando da concha inferior, tá? E aqui é a raiz da Hélix, ela vem aqui. Então, aqui a raiz da Hélix, abaixo dela a gente tem o nervo vago. Esse ponto é muito bom para a gente quando estiver fazendo auriculoterapia. E aí, mas por exemplo, você é auriculoterapeuta, você adicionar esse ponto. Mas às vezes, gente, eu escolho pontos estratégicos na orelha para combinar. Eu sempre falo dessa combinação. Então, às vezes eu estou trabalhando laser acupuntura e ILIB, eu venho aqui e vou estimular aqui o Xemen, a ansiedade e o nervo vago,
tá? E o intestino. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como que a gente faz na auriculoterapia? Ó, aqui demonstração, tá? Você já passou o algodãozinho, o álcool no seu paciente. Olha só, aqui você trabalha com contínuo, você trabalha com vermelho, vou trocar aqui o vermelho, e um Joule, tá? Um Joule vermelho. Depois que termina aqui a raiz da hélix, embaixo você tem o ponto do nervo vago. Claro que a ponteira é grande, outros pontos recebem a absorção. Na aurícula é assim, né? Então, se você for trabalhar um ponto próximo ao nervo vago, você pode colocar no meio do caminho para o nervo vago e esse ponto mais próximo também receber a irradiação. Você não precisa fazer em todos os pontos, senão você acaba sobrepondo demais os pontos, tá bom? Então, deixa eu ver se eu falei tudo. Se era essa VC12 falamos, IG4, C7, pericárdio 6. Você pode trabalhar, existem outros, E25, você pode trabalhar BP6, você pode trabalhar, se tem um calor ali de intestino, G11, trabalhar pontos, né? Aqui o C7 já trabalha bem a questão da emoção, né? O pericárdio 6 trabalha o eixo emocional e visceral, e o ILIB, né? Que vai trabalhar, vai diminuir a inflamação, né, do paciente, regular o sistema parasimpático, vai harmonizar o nervo vago, aumentar a biodisponibilidade de oxigênio, de serotonina, melhorar a qualidade das funções no intestino, tá? Trabalha na imunorregulação, ele vai regular o sistema imunológico, a maior parte, 70%, está dentro do intestino, né? Então isso daí é muito importante, esse eixo aí, na saúde do nosso paciente, beleza? Vamos voltar agora, vamos voltar para abrir para as perguntas. Como é que eu faço? Você inverte ou eu? Não, você pega aqui e inverte para você. Pronto, invertido. Vamos ver aqui então. A live vai ficar salva, gente. Essa live vai subir para a playlist. Então, entra no grupo do nosso evento, vocês vão receber a playlist por lá. É como se fosse um Netflix, bem assim, você vai poder maratonar durante o final de semana, poder ver tudo para chegar bem aquecido, porque agora a gente está fazendo nosso encerramento, porque agora, gente, é só o evento, tá bom? Bora lá ver as perguntas de vocês. Esse final de semana vou ficar respondendo também o grupo, o plantão de dúvidas, tá? Porque semana que vem é o evento, e aí as dúvidas do evento vocês jogam lá dentro do plantão pra gente ir conversando, porque vai ter live semana que vem, mas eu aviso pra vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, a Bárbara. É muito conteúdo nas lives, ansiosa pro evento. Que bom, Bárbara. O evento também vou entregar muito conteúdo, tá? As aulas vão ser ricas. Vocês podem levar aí caderno, podem anotar as coisas, porque a ideia é essa, tá bom? Trazer conteúdo, agregar valor, para vocês começarem a ter mais segurança aí, porque, gente, pensa na transformação que né? Transformação, tanto pessoal, você que trabalha com laser, o tanto que você vai ganhar numa alta aplicação, o tanto que você vai ganhar, vai trazer de valor para a tua família, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus, e para o seu trabalho, para o seu paciente, o salto quântico na sua carreira que você não vai dar, né? Vamos lá. Deixa eu puxar mais para cá, que essa lente aqui não tá nada nítida. E aí eu já tô... Peraí. Digita, gente, quero aqui para você receber o link de inscrição, se você tá ao vivo, tá bom? Ivone, boa noite. Vamos lá. Ó, olha que pergunta interessante do Guto. Para ser acupunturista e trabalhar com laser e LIB, precisa ter uma formação superior, tipo enfermagem, fisioterapia, biomedicina? Muito boa essa pergunta. O que acontece? Vamos lá. Para você ser um acupunturista, um laser acupunturista,
Para você ser laser acupunturista, colocar a plaquinha na tua porta, eu sou laser acupunturista, falar, fazer a sua propaganda, vem fazer laser acupuntura, você tem que ser acupunturista. Para você ser acupunturista, você não precisa ter nível superior. Você pode ter, hoje, o que a gente tem? A gente tem um curso em extensão, um curso livre, né? Que você tem ensino médio, você pode se matricular e fazer o curso livre. Você vai ser um técnico, como se fosse um técnico, né? Ou você pode ter o curso como pós-graduação. E aí, sendo pós-graduação, você tem que ter uma graduação, perdão, só que não precisa ser da área da saúde. Como, Guto, a nossa profissão ainda não é regulamentada, hoje é dessa forma. Pode ser que amanhã, regulamentando, com a lei, aí vire assim, não, só quem é da área da saúde pode fazer a pós, tá? Mas hoje não é assim. Tanto é que eu, na semana de laser acupuntura integrativa, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu fiz uma transição de carreira. A minha primeira graduação não era na área da saúde, tá? E aí eu vim para a área da saúde toda inversa, né? Eu vim pela pós, depois que eu fui para a graduação. Tá bom? Porque eu gostei tanto da área que eu falei, eu quero fazer a graduação também. Então, para você ser acupunturista, você tem que ter um ensino médio. E aí você procura uma boa escola para você fazer o seu curso livre, ou se você tiver uma graduação, você já faz uma pós-graduação. Não precisa ser necessariamente na área da saúde. Agora vamos trazer para o laser. Para você trabalhar com laser, bom, você tem que trabalhar com laser, você precisa trabalhar numa área de terapia que cuida da saúde, né, saúde e bem-estar, ou ser alguma área graduada da saúde. Se você for de uma graduação da saúde, vai ter regulamentação, né? Então, o curso de biomedicina vai dizer o biomédico, laser terapeuta, quantas horas precisa, qual é o tipo de formação que precisa, né? Cada área vai dizer como é que funciona, tá bom? Se você tem de alguma área que não tem regulamentação, aí tem que ver se tem aplicação. Por exemplo, eu sou acupunturista, eu tenho aplicação, como eu expliquei na live anterior. Primeiro tem estudos, né? A comunidade científica já vê a aplicação do laser na acupuntura, específico mesmo, estudo para verificar a eficácia dos pontos tais com laser, né, nesse protocolo, tal. Pronto, então a gente tem ali, e tem os próprios aparelhos específicos de acupuntura. E existem outros terapeutas, mas aí, gente, cada área tem que saber, né? Eu não vou saber, por exemplo, massoterapeuta, eu cheguei a pesquisar, tem uma regulamentação antiga, mas tem. O massoterapeuta, ele trabalha com liberação miofascial, ele trabalha com ali, o bem-estar, né? Claro que ele não entra, não é a tanta profundidade de um fisioterapeuta, mas ele consegue trabalhar, né? Pontos ali para auxiliar, né? E aí, por exemplo, eu estou dando um pontinho aqui, umas dicas. Se você é um profissional que não é acupunturista, um outro ponto, um outro protocolo, você consegue enriquecer o seu tratamento. Mas você não vai dizer que você é laser acupunturista, você é laser terapeuta, né? Que conhece pontos ali, protocolos que podem somar e enriquecer, né? Só para ter esse cuidado de você não dizer que é um laser acupunturista, sendo que você não tem acupuntura, entendeu? Mas você pode ser laser terapeuta e saber protocolos ali que podem enriquecer de acupuntura. Com relação ao ILIB, o ILIB é multiprofissional, né? Os profissionais laser terapeutas, eles podem aplicar o ILIB, né? Vou dar um exemplo. O enfermeiro, ele vai trabalhar com uma cicatrização, com fechamento de ferida. Ele vai lá e pode trabalhar com o ILIB, porque isso daí vai totalmente contribuir para a área dele. O fisioterapeuta está trabalhando ali a recuperação de uma lesão. Com certeza, o ILIB vai transformar ali também o resultado desse profissional da área da saúde. Eu trabalho com acupuntura. Com certeza o ILIB faz diferença nos meus tratamentos, tá bom? Acho que ficou claro, vamos ver, espero, né, que tenha ficado claro, mas é isso. Para você ser acupunturista e trabalhar com laser ILIB, você precisa
Bom, se for trabalhar com laser acupuntura, você precisa fazer o curso de medicina chinesa. Não precisa ser formado, né? Mas você precisa ter essa formação. Senão você vai trabalhar dentro ali na área terapêutica que couber, tá bom? Outra coisa importante é o ILIB, uma coisa importante. Ainda bem, veio, o pensamento estava querendo ir embora, mas ele ficou. O que acontece? Hoje, Pri, faz um favor, pega o ILIB reloginho, por favor. Hoje, o ILIB, a Anvisa liberou esse modelo aqui para uso doméstico. Então, por exemplo, um familiar, né, você, um familiar que precisa, tem uma doença crônica, tem uma doença mais grave, que precisa desse suporte de luz, pode ser que a pessoa vá ficar assim, independente desse medicamento natural, né, dessa energia, e de outros medicamentos. A Anvisa liberou esse modelo de reloginho para uso doméstico. Então, você pode não ser um profissional, mas você pode comprar e aí você vai se capacitar para saber usar. Ou, digamos, eu tenho paciente que comprou e eu oriento, tá? É isso. Ou o seu paciente vai comprar e você vai ser sempre o terapeuta, o profissional da saúde que vai fazer a orientação de dose, a montagem do tratamento. E aí, vamos fechar esse ciclo, agora você vai se suspender quando você retornar. Se você quiser fazer exames para ver, né? Me perguntaram isso no plantão de dúvidas, quais são os exames? Né? Você estava falando de inflamação, ver um PCR, ver leucócitos, ver, né? Como é que está esse corpo? Você consegue, pelos exames, mensurar e acompanhar e ver resultado. Porque a gente já vê resultado clínico, né? A gente já vê resultado dos feedbacks dos pacientes, mas a gente consegue ver nos exames, tá? Aí o profissional também pode fazer essa orientação ou o próprio profissional, ou desculpa, o próprio pessoa, eu tenho um parente, eu quero cuidar, enfim, eu tenho uma irmã que tem uma doença X, eu vou me capacitar, eu vou entender para eu poder fazer essa orientação desse LIB. Ainda que você não vá trabalhar, mas você tem que se capacitar para poder ter segurança, né? Segurança na dose, segurança nas contraindicações e poder usar a potencialidade ali do laser, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só colocar no plantão de dúvidas, né? Se você não está inscrito, e está aqui comigo online, escreve quero, do jeito que está aqui fixado, porque você já vai receber o link e vem participar, gente. São aulas, pensa bem, o tanto de conteúdo que eu entreguei para vocês na live de aquecimento, de graça. Juntos aqui, a gente fortalecendo essa comunidade. O evento é mais ainda. São aulas, né? São aulas que você vai receber também gratuitamente. É só se inscrever. Então, escreve aqui, quero, para você receber o link, fazer a inscrição. Fica dentro do grupo de WhatsApp, gente. É um ambiente tão importante, porque primeiro que o grupo ele não fica aberto para ficar toda hora se movimentando e apitando, sei lá. Ele vem com informações importantes e assertivas. Link, é a hora de lembrar, gente, ó, a aula tal, você perdeu a aula, vai receber aqui para você. As aulas ficam disponíveis durante o evento. Então, eu não consegui assistir no dia, você vai assistir a sua aula, tá? Você tem ali a equipe de suporte, tem um plantão de dúvidas de 10 a meio-dia, abre. Então, se você ficar com dúvida até com relação a questões práticas, né? Não é só de conteúdo, eu e minha equipe de suporte estamos dentro do grupo para tirar as dúvidas. E outro, ambiente seguro, gente. Hoje mesmo eu coloquei nos stories, não tem nada a ver com o evento, tá? Eu recebi semana passada uma tentativa de golpe no meu celular, não tinha nada a ver. Era assim, Fernanda, sua encomenda chegou, tá nos correios, pague e venha retirar, porque ela ficou presa. E eu pensei, eu não comprei nada. Totalmente golpe. E hoje eu coloquei aqui nos stories, dizendo que o evento, a pessoa comprou o nome do evento, Semana da Laser Acupuntura Integrativa, dizendo que estava nos correios. Olha só, não tem nada a ver. Nosso evento é online, é gratuito,
mas usando o nome. Então, se você recebe isso no privado, você pode achar, né? Então, fica dentro do grupo, que ali são as informações que você pode 100% confiar, além dos meus números oficiais, que eu fico o tempo todo aqui postando, tá? Eu vou deixar fixado aqui, semana que vem, os números oficiais, porque só esses números podem entrar em contato com vocês para vocês terem segurança, tá bom? E aí, dentro do grupo, você nem precisa se preocupar, porque eu vou te lembrar quando que vai ser a aula, vou deixar tudo ali, tudo mastigadinho para você. Você participa do plantão de dúvidas, beleza? E aí, se você não tá assistindo aqui comigo ao vivo, vai na descrição do vídeo do YouTube ou no link da minha bio, tá bom? Tá, vamos lá. Olha a pergunta da Lívia. Oi, Fê, boa noite. Sobre as frequências de Nogier. Em que local eu posso aplicar a frequência S? Meu filho tem TDAH e gostaria de fazer com ele, mas não encontro um local para aplicar. Frequência S do Nogier, eu conheço até a frequência GL. Qual é essa frequência S? Porque o Nogier, o que acontece? O Nogier, olha só. É porque o seu laser pode ser diferente, né? Olha só, o Nogier, você, via de regra, você aplica auricular, medicina auricular francesa, tá? Então, se você for fazer aurículo e quiser usar o Nogier, você vai fazer a francesa. Se você for fazer aurículo chinesa, é contínua, conforme eu mostrei. Ok. Só que o Nogier, você também pode aplicar ele de forma sistêmica. Por exemplo, vou dar um exemplo. A frequência A do Nogier trabalha inflamação, trabalha edema. Quando eu trabalhei minha paciente que estava com o pé quebrado e ficou, né, teve uma cascata inflamatória, o pé inchou, o pé ficou dolorido, eu fiz pontos, eu fiz uma aplicação pontual com dispersão, assim, os pontos, não, isso vai confundir você, dispersão não, com espaço entre os pontos, tá? Eu fiz pequena dose no infravermelho, 2 joules na frequência A, se você estiver falando da DMC, a linha que fica em cima, que ali tem 100 miliwatts de potência, e fiz uma entrega com pontos afastados, e aquilo foi super bom, um resultado super bom. No dia seguinte, a drenagem já tinha super acelerado, tá? Então, essa frequência S específica, eu não sei, porque no nosso vai até o G e tem o L também, né? Que o filho dele ele desenvolveu. Mas o que tem de S? Aí você pode estar confundindo. A frequência Manfred-Heiniger, a legenda é S1, S2, S3, entendeu? Aí a frequência Manfred-Heiniger, que também é pulsada, tem a legenda. Aí você tem que ver que você vai usar para meridiano de acupuntura, tá? Aí é isso, se você fizer o ponto C7 que eu mostrei hoje, você vai usar a frequência S5, que é a frequência do meridiano do coração. E o ponto C7 é coração 7, tá bom? Ó, eu vou aprofundar um pouco mais disso no evento, tá, Lívia? Então se inscreve, vem participar comigo que a gente vai começar a aprofundar isso. Se você quiser também, vê se ficou clara a minha explicação. Se não, coloca lá no grupo, tá bom? Que eu te explico melhor, se você precisar de mais explicação. Ó, a laser terapia. Triglicerídeos e colesterol em crianças de 7 anos fazendo a corrente sanguínea. Você pode fazer nessa corrente sanguínea? Você pode fazer ILIB? Pode sim. O ILIB é muito bom, tá? Ele é indicado. Hoje teve pergunta sobre isso, se o ILIB era indicado para controle de colesterol, para melhora de colesterol. Muito indicado, tá? Ele melhora a questão do acúmulo de gordura, melhora o LDL oxidativo, né? Quando trabalha a oxidação, que é aquele que vai, né, causar prejuízos. Então é super indicado. Para criança, coloca a dose da criança, coloca a frequência nisso daí para ter resultado, né? Uma vez por semana, ok, mas se você pode fazer 3 vezes por semana, 4, melhor, né? E aí monta seu tratamento, faz um exame, faz comparativo antes e depois, porque isso faz você ter mais assertividade ali na hora de montar, tá bom? Vamos lá. Isso, gente, comenta quero. Ó, tem uma pergunta boa aqui.
Todas são. Mas olha que interessante. Ana Cecília, tem alguma dose mínima e máxima de ILIB para fazer por dia? Não, olha só. O ILIB você pode fazer todo dia. Mas, para que fazer todo dia se você não está com nada assim, né? Se não é uma questão, uma doença mais séria, uma doença que realmente você precisa dessa luz, né? Por exemplo, doenças crônicas, mas o paciente tem Alzheimer, tem Parkinson, tem alguma doença pulmonar obstrutiva, tem alguma questão ali que tem que ter uma frequência. Ok, faça todo dia. Outra possibilidade aguda, o paciente acabou de fazer, está no pós-cirúrgico, o paciente se infectou ali, se contaminou, está com alguma doença infecciosa, está com febre, agudo, faz com mais frequência, tá? Então você vai. Não tem uma superdosagem para ILIB, tá? Quando a gente, principalmente agudo, você tem que entrar com muito ILIB, você entra com muito ILIB, tá? Você pode duplicar a dose, triplicar essa dose, duplicar. Você pode fazer no mínimo 3 vezes por dia, no mínimo, de manhã, de tarde e de noite. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo, febre, né? O paciente está com febre. Você pode fazer o ILIB. O ILIB ele não é antitérmico, ele não vai baixar a febre, ele vai modular, ele vai dar energia para esse corpo combater o fator patogênico. Com isso, de forma fisiológica, essa febre abaixa, porque ele deu energia, conseguiu combater, ele abaixa essa temperatura, entendeu? Ele não vai baixar e vai mascarar, como um remédio faz. Né? Então, ele vai estar lá. Aí, esse fator patogênico ainda está lá e a febre no final do dia voltou. ILIB novamente. Você vai perseguindo esse sintoma. Entende? Então, assim, não tem uma dose mínima e máxima. Para você entender, Ana, a dose do ILIB é a dose mínima que você tem que fazer, na verdade. Entende? Quando você fala assim, paciente 60 quilos, 30 minutos. Dose mínima. Entende? Para o corpo todo ali passar, a luz, desculpa, o corpo todo, para o sangue do corpo passar na frente, dá tempo de passar na frente dos fótons. Mas você pode passar desse tempo sim, tá bom? Tem estudos, mas isso não é recomendado, porque o pessoal está estudando isso, né? Mas já tem estudo de gente que aplica ILIB assim, várias quantidades de horas seguidas, tipo 20 horas, 24 horas de ILIB, entende? Mas isso não é indicado. Isso é só para mostrar que estão estudando. Pode ser que daqui a anos fale, você pode fazer uma terapia que passa o dia no ILIB. Mas isso ainda não se fala, não, tá? É só para você entender. Você pode ir fazendo conforme a necessidade. Aí começou a melhorar, você começa a diminuir essa frequência no próprio dia. Daqui a pouco a dose não precisa ser duplicada, 1 hora, pode fazer 30 minutos, tá bom? É entender esse raciocínio. Então é isso que a gente vai começar a falar na Semana da Laser Acupuntura Integrativa, tá bom? Bacana. Ui, tô aqui. Vamos lá. Isso, gente, eu estourei o tempo da live agora que eu tô vendo. Tô aqui. Escreva quero. Né? Gente, a gente tá aí. Essa foi a última live de aquecimento. Só para recapitular, a gente fez na semana passada 3 lives. A gente falou sobre os 3 erros, os principais erros que você ou está cometendo ou já cometeu com a laser terapia. Falamos dos riscos e fizemos um protocolo para dor de cabeça. Só um parêntese aqui, a minha modelo chegou com dor de cabeça. Eu poderia ter feito o protocolo que eu ensinei, mas eu estava arrumando a sala e aí eu teria que ficar com laser. Eu até postei nos stories, coloquei o reloginho nela, pus o óculos, por quê? Né? Se alguém ficou com essa dúvida, esse relógio não precisa do óculos, mas é a fotossensibilidade da paciente com relação à luz da minha sala, porque ia ficar deitada e a luz ia ficar no rosto. Aí a gente colocou o óculos só para proteger com relação à luz da sala, tá? E aí eu deixei meia hora de LIB, quando eu estava preparando luz, preparando aqui o cenário, e a paciente deu o relato, dor de cabeça passou. Ela se hidratou antes do ILIB, chegou, tomou água e a gente fez ILIB, tá bom? Então, essa semana a gente terminou com a demonstração prática de protocolo de dor de cabeça.
Essa semana que a gente tá fechando, essa semana passada, essa semana de agora, a gente fez uma live a mais, porque eu fui convidada para falar sobre lipedema. Então a gente conversou sobre lipedema. Conversando o que mais também? Nem lembro mais o tema das outras. Hã? Foram muitas lives, gente. Fizemos aqui a demonstração prática, o ILIB no emocional. Ah, lembrei. Tira dúvidas, a gente fez tira dúvidas com as dúvidas mais quentes ali do plantão de dúvidas. Fizemos ILIB no emocional, eu fiz uma aplicação prática na carótida, tá? Hoje eu citei para vocês, mas tem aí conteúdo mostrando como fazer, como localizar, qual dedo utilizar. E a gente fechou agora fazendo um apanhado, mostrando essa ligação integrativa que eu vou começar a aprofundar na semana de laser acupuntura integrativa, para você ser um profissional diferenciado, que olha essa paciente como um todo, que pensa no intestino, que pensa no laser, que pensa fora da caixa, né? Que é esse o caminho que o público, que a sociedade está buscando, né? Fugir de medicamentos e ir na raiz, né? Então, a minha proposta é ir na raiz com vocês. Então, para ir na raiz, a gente tem que olhar o paciente de forma integrativa. Então, a gente vai ser super conteúdos de muito valor essa semana de laser acupuntura integrativa. Tenho certeza que vai fazer diferença para você. Então, bora. Eu tô aquecida, eu tô animada, eu tô com frio na barriga. Espero que vocês estejam comigo também nessa. Então, vou passar para vocês. Amanhã vai subir a playlist completa para você maratonar no final de semana. E segunda-feira a gente tá junto aí na semana de laser acupuntura integrativa. O evento vai começar e eu vou fazer live semana que vem, mas deixa isso mais para perto que eu aviso vocês. Quem tá no grupo vai ficar por dentro, tá bom? Quem tá aqui também, mas lá no grupo é certeza de não perder nada, tá bom, gente? Obrigada pela atenção de vocês e bora que tá começando. A semana vai começar a semana que vem, dia 23, 25 e 27. Beijo, tchau, tchau.